E assim começamos o episódio 30, a Debate Podcast. Certo, meu amigo Gal? Certíssimo. Hoje a gente está com o Matheus Marques, que trabalha com a gente aqui na Serpol e tem bastante coisa para contar para a gente, né, Matheus? Isso aí, pessoal. Muito feliz de estar aqui nesse podcast, participando com o Felipe, com o Fernando. É uma honra e espero poder agregar algo aí para os seus ouvintes e essa comunidade incrível que acompanha a gente. Matheus Marques, isso aí, Matheus. Para começar, quem é o Matheus? Quem é o Matheus? O Matheus é um menino que nasceu em 2001, né? Tenho 22 anos de idade. 22, Matheus? 22 anos. Não parece, né? A grande maioria dos meus amigos fala que eu já tenho cara de 28, que eu tô meio acabado e tal. Mas eu tento me cuidar. Mas vamos lá. Eu vou começar quando eu comecei minha jornada de trabalho, né? Acredito que foi meados ali de 2018. Onde eu comecei uma faculdade de marketing, esporadicamente, sempre tive a pretensão de começar a educação física, porque eu sempre fui bom em jogar bola, sempre gostei bastante de esporte, falei, vou fazer educação física. Acabei pensando melhor, um colega meu que também estudou comigo, chegou para conversar comigo e viu que eu estava escolhendo educação física, mas naquela fase de você estar saindo dos 18 anos, preciso fazer alguma coisa, preciso começar algo e vou fazer educação física, é algo que eu já me identifico, gosto de esporte. Sempre curti, né? Hoje pratico crossfit, sempre fui, falo bastante de esporte, gosto bastante de esporte, então vou fazer educação física. Aí ele trocou uma ideia comigo, falou, acho que você tá fazendo isso mais por conta de tirar essa parede aí da sua frente, mas pensa melhor, eu já escolhi 2 faculdades, parei as 2 por fazer assim na emoção, escolher uma faculdade na emoção, e foi um dia que eu sentei comigo mesmo, comecei a pensar nas coisas que eu me identificava, pensar nas coisas que eu gosto, falei, acho que eu vou fazer marketing. E quando você entra em marketing, você vai pensando, vou mexer com Photoshop, vou fazer coisas criativas, e na verdade é um curso todo mais focado para gestão de pessoas, processos estratégicos, mais essa relação de B2B, B2C, e foi aí que eu entrei para o mercado de trabalho. No primeiro semestre eu consegui um estágio dentro de uma clínica odontológica, onde eu pensei que seria mais voltado para marketing, e eu acabei diante de um ambiente totalmente comercial. E foi ali que eu tive meu primeiro contato com vendas, meu primeiro contato com esse processo, né? E eu falo até hoje que ali foi a minha primeira escola, porque hoje a grande maioria das pessoas, elas vê venda assim como a parte da transação monetária, né? Quando você vende um laudo, quando você vende um serviço. E venda não é isso, né? A venda é um processo que ela começa muito antes de você fechar aquele acordo, você vender aquele produto ou você vender aquele serviço. E foi nesse momento que eu conheci esse mercado, né? Que aí lá eu fazia toda a parte, todos os processos de vendas, não é igual hoje aqui na Serpol, que é bem setorizado. Lá eu fazia desde a parte de prospectar um cliente, fazer a parte da negociação e fazer a parte de acompanhamento, de follow-up, fazer todo o processo do topo do funil até o final do funil. Então foi aí que eu comecei a minha jornada, que eu me encontrei em vendas, vi também ali uma oportunidade, porque querendo ou não, hoje, todos nós sabemos, hoje o que fecha as contas de uma empresa, que faz você contratar mais pessoas, faz você escalar seu negócio, geração de caixa, é vender mais, é conseguir mais negócio, é isso que faz escalar uma empresa. Então ali eu vi uma oportunidade, eu falei que é ali que eu poderia dar uma virada de chave de vida, sair ali daquele ponto A, ponto B, pelo seguinte fato, porque eu via que, por exemplo, trabalhava numa clínica odontológica, eu tinha um salário fixo bem baixo, que era R$700, R$800, só que com comissionamento ele chegava a ser próximo de um salário de um dentista que tinha passado 5 anos numa faculdade, se esforçando, se tornando um ótimo técnico e muitas vezes não era remunerado da forma que merecia, então, por eu já estar na área comercial. Então você viu assim como uma oportunidade de um rapaz bom de bola, joga em qual... Até uma pergunta. Qualquer posição? O que te leva a achar que você era bom de bola? Não, então. Primeiro, qual posição?
Eu era zagueiro. Zagueiro. É. Zagueiro bom de bola. Sim. Já Não, faz o... Era o Piquet. Faz o arroz Era o com Beraldo. feijão, né? Não, brincadeira. Não, eu sempre costumo falar que eu era bom, quem era ruim era meu empresário. Brincadeira. Tive legal. um problema no joelho. E aí foi para educação física, pensou numa parte de marketing, do marketing que está nesse universo Aham. de captar negócios, né? De Gerar construir. negócios. E muito interessante o que ele falou, né? Você concorda com isso? Tranquilo, pode discordar, hein? A gente pensa na venda como uma transação monetária, na entrega de algo, mas acontece antes. Muito antes. Ali é só o resultado. Seria isso mesmo? Como que é isso aí? Não, eu concordo. Eu acho que a venda começa conhecendo a pessoa, desenvolvendo uma intimidade. Quando você é amigo, quando você desenvolve uma intimidade, é muito mais fácil de vender alguma coisa, de comprar, da pessoa confiar no que você está fazendo, né? E assim, e aí que você entrou nesse mercado, começou a trabalhar nele, e aqui na Serpol você desenvolve qual tipo de área? Você falou que aqui é mais segmentado, então você está Sim. dentro de uma engrenagem, de um departamento, seria isso, um setor, e atuando em qual área? Hoje eu fico basicamente na linha de frente do primeiro contato dos clientes que procuram a Serpol, que querem algum tipo de serviço da Serpol. E a partir desse primeiro contato eu entendo a dor desse cliente. Muitas vezes esse cliente ele vem desorientado por ser uma pessoa leiga naquele segmento, né? Ela não sabe muito o que ela busca, ela não sabe muito bem como sanar o problema dela. Então acho que Você ajuda o cliente. a minha principal função é entender a dor dele e dar uma solução e direcionar aquela pessoa para a pessoa correta. Porque muitas vezes a gente não consegue ajudar por não realizar o serviço ou não atender aquela demanda que está disposto, mas aí a gente tem uma grande comunidade de parceiros onde a gente direciona aquela pessoa para a pessoa correta, fala para ela o que ela precisa fazer para pelo menos ela conseguir um direcionamento e sanar a dor dela e o problema dela. Nós estamos aqui dando imagem à primeira voz que um cliente ouve quando entra em contato com a Serpol. Dá um oi para os seus clientes que já entraram em contato ou que vão entrar. Não só os Pessoal. clientes, né? Os parceiros Os também. parceiros, vamos chegar lá nos parceiros, os clientes. Mas também, pode dar oi para os parceiros, vai. Pessoal, muito prazer, Matheus. Quando vocês entrarem em contato, podem trazer as suas principais dores, as suas principais objeções, que a gente sempre vai tentar ajudar da menor maneira. E caso a gente não consiga ajudar, a gente vai ter alguém para te recomendar para sanar o seu problema. E o que é essa parada de parceiros? Parceiros, um tempo atrás, né, Fê, a gente identificou que a gente tinha um mercado ali nessa parte de parceiros, né? Porque devido também à Depat, né, essa comunidade que hoje o Felipe tem, chegavam muitos leads pra gente, que a gente destrinchava, distribuía para essas pessoas, e a gente via que a partir do momento que aquele lead ele chegava no contato com o parceiro, realizasse um diagnóstico, realizasse um laudo, realizasse um estudo, ele automaticamente ele voltava para a gente e gerava um negócio para a gente. Então a gente viu uma oportunidade de criar um modelo de negócio, né, criar um canal a partir dessas indicações. Então hoje a gente vem fomentando cada vez mais essa comunidade de parceiro, trazendo cada vez mais pessoas próximas da gente, porque a gente acredita muito nisso, que um ajudando o outro a gente consegue chegar mais longe. Inclusive, uma frase que eu falo bastante quando eu tenho reuniões com os novos parceiros é que um dos principais aceleradores comerciais, né, empresariais, é ter boas parcerias estratégicas, né? Que hoje uma guerra, um negócio, uma CIA, ela depende de bons parceiros, boas companhias ao seu redor. Caramba, Você viu? Já. que nível chegando, hein? E conta quem são esses parceiros, que serviço eles prestam ultimamente? Quais são os parceiros que mais você trabalha? Hoje o que a gente tem mais demanda, tanto de clientes que a gente não consegue atender, tanto de parceiros que prestam serviço para a gente, nessa parte de consultoria, né, de estudo, de ir lá fazer o diagnóstico antes da gente entrar com a execução, que é basicamente o que o Felipe faz, que a comunidade da Depat faz. Então, acho que esse é o nosso principal parceiro, né? Que são engenheiros patologistas diagnósticos que entendem a dor, procuram uma solução e nos entrega isso para a gente fazer a execução final, a cirurgia.
Então, o cliente chega pra gente, lead é o cliente, tá? Onde eu quero chegar, né? Porque eu ouço muito É. falarem nessa área do marketing e tal. Leads. A gente tem uma leads. linguagem própria, né? Leads, né? E aí eu queria saber o que é lead. Lead é o cliente quando ele liga para você, ele não é uma oportunidade ainda, porque ele não sabe, você não sabe se encaixa no seu negócio, se encaixa no seu produto. Ele liga e ele quer resolver um problema. A gente não sabe se o problema a gente consegue resolver internamente ou não. Isso é um lead. A partir do momento que a gente define, qualifica esse lead e ele vira uma oportunidade, ele passa a ser uma oportunidade, a gente viu uma proposta. Então, esse cliente ele liga para a gente, ele chega e a Serpol, através do Matheus, identifica quem que é o parceiro que consegue atender melhor essa pessoa, pelo tamanho da verba da pessoa, pelo serviço, pela localização, pelo tipo do serviço, etc. E passa para alguns parceiros resolver esse problema, certo? Correto. Então vamos lá. Estou pensando assim, para qualquer mercado, até para quem está assistindo e tem o seu próprio negócio, é um engenheiro patologista dentro dessa área. Então nós trabalhamos com uma questão de divulgação de marca, né? Divulgação de marca por meio das redes sociais, por meio do Google, o tempo de mercado. E aí com isso o tempo de mercado vai dando toda aquela notoriedade. Boa, bonita palavra. E consegue, então, através das indicações, então nós ficamos conhecidos no mercado, ou nós nos apresentando, ou já a nossa história se apresentando por nós. Muito Perfeito. bom. E aí, pessoas que querem resolver esse problema, têm um problema a ser resolvido, e elas entendem, e às vezes até de maneira adequada, ou às vezes até não, que aquele problema nós temos a capacidade de resolver. E aí, com isso, elas vão entrar em contato com a gente. Isso que acontece, né? Uma mensagem no WhatsApp, uma ligação, um e-mail, um inbox do Instagram. Isso é um lead. Uma pessoa que chegou até nós para perguntar algo. Exato. Se torna um lead. E aí, a partir desse ponto, é feita uma gestão desse lead para transformar ele em oportunidade. Aí ele entra dentro desse processo. Aí você, como se fosse ali, imagine, então, um fluxograma, né? Um lead... Um funil? Uma esteira, né? Que a gente chama. Uma esteira, mas assim, tô pensando aqui no fluxograma em qual sentido? Um lead. Aí você faz uma... Aí você atende esse lead. Isso, exatamente. Você atendeu esse lead muito bem. Entendeu a dor dele, entregou tempo, ouviu, atenção. Por exemplo, vou dar um parênteses. Eu tava com um relógio, precisando trocar a bateria. E eu estava no centro de São Paulo. E eu peguei o relógio e vi lá uma relojoaria, que vendia relógios. Eu entrei, tirei o relógio do bolso. Você é um lead. Eu sou um lead. Nesse momento você é um lead. Mostrei o relógio pra ele. Tipo assim, quando eu fui pegar a pessoa pra falar, a pessoa levantou a cabeça e já falou: eu não conserto o relógio. Você pode ir na outra rua, tem alguém que conserte relógio. Coloquei o relógio no bolso e saí. O que eu pensei? Eu não queria consertar o meu relógio, eu queria trocar a bateria. Talvez ali pudesse trocar a bateria, ou ele pudesse vender bateria. Segundo, eu poderia falar: você vende um igual a esse? Às vezes eu queria comprar um relógio parecido com aquele, e eu só levei um de referência. Tem esse relógio que está velho, eu quero um novo. Exato! Tanta coisa que eu poderia falar, ou seja, ele não me atendeu ele não fez uma boa gestão de lead. Sim, isso é uma coisa que eu vejo bastante no mercado, porque a grande maioria das pessoas, elas costumam falar antes de escutar a dor do cliente. Quer se livrar, né? De entender o que ele precisa, ou às vezes ver aquele perfil de cliente, já estereotipa ele, já acha que ele Talvez não tá dentro isso. do O editor falou: esse não compra relógio. do perfil dele, e ele acaba já descartando aquele cliente sem ao menos dar uma atenção, entender a dor dele, e automaticamente aquele cliente, mesmo que ele não compre com você naquele primeiro momento, por você ser bem recebido, por ele ter te dado um direcionamento, você pode ter um parente que tem uma dor que aquela empresa soluciona, você pode ter um amigo que compra o produto que aquela empresa fornece. Sim. Então, é exatamente isso. É você escutar. A gente tem 2 ouvidos para escutar mais do que falar. Então, acho que é exatamente isso que você falou mesmo. Até eu mesmo. Se amanhã eu precisar comprar um relógio, talvez não seja lá que eu vou. Exatamente. Enfim. E aí você faz essa gestão. Aí você vai identificar se é uma oportunidade para o teu negócio, você classifica como uma oportunidade. Se não for uma oportunidade para o teu negócio... Ou se não tiver no momento de compra. No teu ponto ali ideal, você pode direcionar para um parceiro. Olha, você antes de vir aqui comigo comprar
esse produto, essa solução, você precisa, o ideal para você é que antes, no caso de vocês, faça uma inspeção, laudo técnico, um diagnóstico, ou, olha, você está precisando apenas pintar a guarita. Nós pintamos revestimento, nós pintamos guarita, quando faz parte do conceito da fachada inteira. Apenas a pintura da guarita nós não fazemos, mas entre em contato com essa empresa que está dentro dos nossos parceiros, ela pode te resolver. Aí não torna mais como uma oportunidade para vocês, para nós, naquele momento. Exato. E aí, essa oportunidade, você então vai e encaminha para que comece a aprofundar esse relacionamento? Seria isso? Seria isso. É aí exatamente aí que já começa a venda, né? Igual eu tava falando lá no começo, que muitas pessoas já acham que é na transação monetária. É nesse momento, no momento que você entendeu a dor daquela pessoa, você direcionou ela para um local e a partir disso ela vai resolver o problema e pode ter certeza que esse cliente ou uma indicação dele vai retornar para o seu negócio e é uma indicação que não vai ter custo nenhuma para a empresa, a não ser a meia hora, e o CAC desse cliente, né, o custo de aquisição desse cliente vai lá embaixo. Bem diferente do que um cliente que vem do Google, vem de alguma campanha de ads que a gente investe. Então é super, super viável. E no começo a gente começou a fazer isso, né, Matheus? Mais para resolver o problema do cliente. Porque, putz, você atender o telefone e falar, não consigo atender e desligar, é dolorido. Sim. A gente até já conversou algumas vezes que, pô, é chato você, putz, não consigo resolver e a pessoa fica meio desapontada e vai embora. E a gente começou a fomentar essa comunidade justamente para resolver o problema desse cliente. Só que depois a gente percebeu que a gente, passando uma indicação para o Felipe, por exemplo, o Felipe trabalha com outras 10 obras. Ele vai olhar para a Serpol de uma forma diferente e talvez ele indique essas 10 obras para a Serpol depois. Sim. Então, é algo que a gente faz com uma intenção boa a princípio, mas depois vem a questão do egoísmo, entre aspas. Estratégia. Que você faz as coisas para o seu bem, na maioria das vezes, e se você for direcionado da forma correta, o seu bem faz bem para outras pessoas também. Então, você indicar um cliente, você fomentar uma parceria, esse parceiro, automaticamente, ele vai te passar outros clientes, se você tiver um trabalho bem feito e se você trabalhar da forma correta, que é o que a gente sempre prega na Depast, né? De profissionais em alto nível e todo mundo entregar de uma forma a profissionalizar esse mercado nosso que há um tempo atrás ele tinha poucos profissionais que eram qualificados. Muito bom. E, Matheus, como que você faz então, ou que dica você pode dar para o pessoal que está assistindo, para fazer essa gestão desse lead no momento que recebe? Como que você conduz isso? Você ouve completamente? Você pede alguma informação inicial? Que dica que dá para a gente poder fazer essa seleção? Porque às vezes também pode ser um serviço que tem as nossas características, mas você entende que não vai ser uma oportunidade dentro do segmento ou do padrão que você tem no teu escritório. Que dica você daria para a gente fazer esse primeiro contato, receber esse lead e cuidar bem dele? Tá, vamos lá. Primeiramente, como eu disse, você tem que entender qual que é a dor desse cliente, o que ele precisa. E como você mesmo disse, muitas vezes esse cliente ele vai estar dentro do nosso escopo, é um serviço que a gente atende, mas por padrões do escritório, regras do escritório, ele não vai passar naquele fluxo. Então, a melhor forma é esclarecer isso para ele de forma clara. A gente não consegue te atender por conta disso e disso. Mostrar os fatores que você não consegue atender. E a partir disso, aí você vai lá, faz a recomendação. E outro ponto muito importante, né? Porque não é só fazer a indicação. Depois que a gente faz a indicação, a gente faz um acompanhamento com esse cliente, tanto com o cliente que a gente indicou, tanto com o parceiro, para ver se o cliente ele foi bem atendido, porque como o Fernando disse, o engenheiro ele vai lembrar de quando você fazer uma indicação, mas se você indicar o cliente e ele for bem atendido tanto parceiro e tanto pela gente, o cliente também vai lembrar. Então já são duas pessoas, tanto o engenheiro que está sendo indicado, tanto um cliente que futuramente pode trazer novos negócios para você. Então a gente sempre tenta fazer mais de 6 pontos de contato com esse cliente pós a indicação, para ver se o cliente, se o parceiro atendeu ele, se foi sanado a dor dele, se ele está sendo conduzido aquele negócio da forma que a gente esperava. Então, acho que além da indicação, além de entender essa dor, o que eu vejo muitas empresas pecando hoje, até por contato com essa comunidade de parceiros, quando a gente tem reuniões mensais, eu vejo que não tem um acompanhamento tão efetivo
com o cliente? Vai lá, faz um orçamento, manda a proposta, depois de uns 2 dias pergunta como que tá, depois de um mês manda outra mensagem, e nisso o cliente entra num limbo e é totalmente esquecido. Então, eu recomendo que depois que você fez esse contato, você gerou um orçamento, você indicou, é fazer um acompanhamento de excelência. É você ir lá, perguntar como tá as coisas, não ser aquela pessoa inconveniente que, quando vai fechar quando? Como que tá esse negócio? Não, você ir lá, mandar um estudo de caso, de coisas parecidas com o seu prédio, você mandar um vídeo que você teve de referência que manter aconteceu. Manter um relacionamento com essa pessoa, porque como o Fernando disse, as pessoas elas compram de quem elas confiam, de quem elas conhecem. Então, criar esse relacionamento, criar esse vínculo com a pessoa, eu acho que é um fundamental dentro de um processo de vendas. Muito bom. Primeira coisa, né, que o Matheus falou, é entender que tipo de cliente você atende e que tipo de cliente você não atende. E a empresa, quando está no começo, que às vezes é o caso de algumas pessoas que estão ouvindo a gente não sabe muito bem isso, né? Então, atender quem a gente conseguir, só que já pensando nisso, quem que é o melhor cliente que eu faço orçamento e a pessoa compra o meu serviço. Então, às vezes eu faço 20 orçamentos para empresas grandes, não fecho nada. Às vezes eu faço 10 para condomínios e fecho 3. Condomínio talvez seja mais interessante eu gastar meu tempo orçando, visitando, etc. Então, esse primeiro filtro, esse primeiro entendimento do onde sua empresa se encaixa no mercado, eu acho que é importante. Eu tento fazer... Teve uma época que eu parei e olhei para trás. E, às vezes, olhar para trás é importante para você planejar para frente. E o que eu percebi? Eu comecei a olhar e ver... Quando você tem mais de um ano, acho que pelo menos um ano de trabalho, de atuação naquele segmento... No começo você vai em tudo, porque no você precisa entender. Você tenta tudo. Mas depois de um ano, você olha para trás e fala, tá bom, eu fechei quantos contratos nesse último ano? 5, 10, 20, 2, 30, ok. Vamos traçar um perfil daqueles que me contrataram. Exatamente. Encontrar padrões entre eles, né? Sabe, o que deu certo? Né? Porque, assim, no meu segmento, consultoria, tem alguns tipos de clientes que tendenciam, antigamente era mais, está cada vez menos, tendenciam a querer pessoas mais velhas. Velhas no sentido de idade. É que a gente tá ficando velho agora, por isso que é mesmo. Exatamente, por isso que eu tô... A curva tá... Mas eu tenho visto com a galera mais nova. Eu tenho visto, por exemplo, o Jonathan, que muitas vezes coordena as operações aqui para nós, já sendo respeitado nos projetos, não precisando que eu esteja lá em alguns momentos. Então, coisa que não acontecia antes. Eu vejo, então, essa curva da necessidade de pessoas mais velhas, de idade, que às vezes nem sabe se tem experiência, mas por ter o cabelo branco, por ter mais idade, pela postura, falar, esse é um consultor, esse é um professor. E pessoas mais jovens têm a tendência de ainda estar em processo de maturidade, né? Nossa, eu tive uma dor muito assim, né? Por eu ser considerado jovem, né? No começo da minha carreira comercial. Vou até contar um segredo aqui que ninguém sabe. Ninguém tá ouvindo. Você não tá no começo ainda. Fica tranquilo. Você não tá no começo ainda. Também tô. Que quando eu saí da clínica odontológica, fui trabalhar no mercado imobiliário, né? Vendendo apartamento aqui na região do centro de São Paulo. E eu sentia que eu não conseguia passar tanta propriedade para o cliente, porque ele já me via como uma figura jovem, que não tinha tanta propriedade para falar sobre tal assunto, até pela minha característica, como eu me portava, pela sopa que eu vestia. Então, a partir disso, foi no momento que, eu acabei mudando a minha forma de me vestir, de me colocar nos locais. E, inclusive, eu comecei até a usar minoxidil para ter barba, para ficar com cara de uma pessoa mais séria. E, realmente, eu senti um pouco de diferença. Bombástica. Ok. Para passar propriedade na hora dessa negociação. Então, você tem mudado. Mas você olha um perfil, para trás, olha, então beleza. Aí como você falou, talvez seja condomínios e não empresas, síndicos profissionais ou síndicos orgânicos, orgânicos no sentido de que são moradores, né? E não só tem aquele condomínio que mora, que ele é síndico, a gente acaba chamando assim. E você começa a entender
E avaliar até, né? Se é esse perfil de cliente que você quer, que às vezes também não quer, e vai ter que começar, então, a mudar algumas características. O que você tem atraído? Às vezes é isso, né? A forma como você se porta, se coloca, se apresenta, você vai atrair certos tipos de clientes. E depois que fez isso, você começa, então, a entender. E aí que tá, acho que é grande ponto, né? Como a gente tem muita coisa para fazer, e principalmente quem tá no começo, não consegue ter alguém para cuidar do lead, alguém para fazer orçamento, alguém para fazer isso, tem que fazer tudo. Qual que é o nosso receio? É saber... a gente está ali comendo milho, pegar só milho bom, saber qual é o milho bom, para não perder tempo de comer o milho errado, sabe? Analisar qual é, dentro das suas características, isso que vocês tentam fazer, e na gestão tenta já encaminhar para o departamento que vai elaborar a proposta, esses indicativos. Sim. Olha, esse aqui é a nossa cara, é o nosso número, esse aqui dá match total. Exato, perfeito. Que é onde as pessoas vão colocar mais energia. Porque também não dá para colocar energia 100% em tudo. Às vezes não dá, às vezes é necessário, mas você tá lá com 3, 4 projetos em andamento, tá com um monte de coisa, e ali você consegue encaminhar como se fosse um sniper, né? Você já vai no tiro certo. Ou eu tô falando besteira? Não, concordo. Uma coisa que eu gosto de fazer a cada 3, 4 meses é tirar a cabeça da água. Que eu falo como isso? Sair da empresa. 2, 3 dias fora da empresa, ou num grupo de colegas parceiros, ou uma viagem para pensar no que você está fazendo, ou em casa mesmo. Sair da empresa e pensar no negócio. E algumas formas de dividir qual que é o cliente que te traz mais retorno, que você falou, uma delas é ver quem fechou com você. Se quiser se aprofundar mais, quantas propostas você enviou, qual que é o tipo de clientes dessas propostas, e dessas propostas, quantas fecharam de tal perfil. Por exemplo, síndico profissional, condomínios mais de 15 andares, sei lá, na região tal. Enviei 10 propostas, fechei 2. Tá bom, temos 20% de taxa de conversão. Num outro cliente eu enviei 20 propostas, fechei uma. Então a gente tem 5% de taxa de conversão. E a terceira coisa, para se aprofundar mais ainda, é quais são os clientes que dão mais resultado para a empresa. Desses que eu fechei, esse tipo de cliente me dá mais lucro, me dá menos dor de cabeça, me dá menos problema. Então, esse estudo que tem que ser feito toda hora. E é difícil, precisa de um tempo de empresa, não é uma coisa que no começo você vai fazer. E você também precisa de uma base de dados, né? Para você poder fazer esse levantamento. De quantos clientes você fechou, qual foi o ticket de cada ali, 6 vezes no ano já seria um início, né? Mas se você já vai com essa cabeça de, eu tenho que mapear qual que é o melhor cliente, você já vai fazendo sua base de dados conforme vai andando o processo. Muito bom. Então, gestão de lead é gestão dos prováveis clientes. Eu coloquei algumas palavras pegando a sua experiência, Matheus. A questão de você ter esse contato com essa pessoa, né, que a gente classifica como um lead, seria conseguir boas informações. Essa é a habilidade da gestão de um bom lead, né? Você conseguir o quanto antes as melhores informações. E isso se dá por meio de um relacionamento que se faz. E tem que ser rápido ali, né? Num, 2 momentos, você já conseguir se conectar, criar ali todas as conexões, o vínculo, para que eles possam passar... A lembrar de você. Mas passar uma oportunidade. Mas se você conseguiu essas boas informações, é o sinal de que deu certo o relacionamento. É de sinal de que aquela outra pessoa pegou bem com você. Então isso também não pode ser descartado, né? Porque depois ela vai entrar numa esteira, num processo de orçamentação, de venda e até de execução, mas tem que lembrar que a primeira pessoa com que ela se conectou e quis dar o próximo passo foi quem a recebeu na empresa. Sim. E você, então, por acaso, você tem outras fases, depois que esse lead ele é transformado em oportunidade, que você faz contato com essa pessoa, com esse cliente? Sim, hoje eu faço, teoricamente, o pós-venda, né? Que hoje que seria o NPS mensal que a gente faz, que é basicamente todas as obras que a gente fechou, a gente faz um acompanhamento para entender como que está o andamento dessa obra, se está dentro da expectativa do cliente, se foi o que ele estava esperando no momento que ele nos contratou e qual foi os pontos negativos que ele viram na Serpol para a partir desses
mais pontos negativos, né, que eles indicar, a gente tomar ações para melhorar com os próximos clientes. Então, além desse primeiro contato, depois que a obra já está em andamento, eu faço o pós-venda, que é esse acompanhamento mensal para ver como está o andamento da obra, ver como que tá as dores do cliente, se está dentro de tudo que ele esperava no momento que ele fechou esse contrato, fechou esse negócio com legal, a gente. Né? Então, é a mesma pessoa que deu o primeiro ok, quando você fala lá, oi, tudo bem? Como é que você tá? Lembra de mim? Ô, pô, Marco. Né? Você já cria um vínculo, não é alguém Sim. do nada que vai lá e vai perguntar algumas coisas, né? Isso Achei interessante isso. Você usar a mesma pessoa que fez o primeiro contato. Parabéns, boa ideia. Boa ideia. E o que eu tenho, pelo menos, entendido dentro do meu negócio, que é consultoria, inspeção, diagnóstico, veja, aí eu vou perguntar para vocês dois como consultoria, se eu tenho visto certo. No nosso mercado, principalmente de condomínio, normalmente, para se fechar um projeto, precisa de 3, 4 empresas. Uhum. Não é verdade? Então, o que a gente tem encontrado? Dependendo de quem liga para nós para buscar informação, de como entrega a informação, de como se relaciona com a gente começa a pegar a ideia se aquele cliente já é de alguém. Eu digo assim, você já é de alguém. Por quê? Às vezes já tem um fornecedor padrão que já é acostumado, que já quer fechar até com a pessoa. Mas precisa tudo certo, compor. mas precisa compor. E aí vai ter que entrar em contato com mais 3, 4 empresas. E de repente chega pra gente aquela baita oportunidade, 3 torres para fazer uma grande inspeção, de abrir os olhos. Mas na verdade só tá querendo o nosso orçamento para justificar a contratação que eles já determinaram com uma empresa, mas não pode só apresentar uma e contratar. Vocês também conseguem perceber, porque nisso eu tenho algumas estratégias. Quando eu entendo isso, eu tenho basicamente 2 caminhos a seguir e eu gero algumas estratégias para lidar com isso. Vocês também têm essa percepção? É uma dor que a gente já aconteceu de empresas entrar em contato com a gente e a gente sentir que ela já está comprada por um concorrente ou uma empresa que executa, e a gente sempre envia um orçamento da mesma maneira, né? Eu acho que a gente procura deixar os nossos diferenciais o mais claro possível, mostrar a nossa notoriedade, o tempo de mercado e o serviço de excelência que a gente realmente presta. Mas se realmente o cara ele já tem algum esquema com a pessoa que tá dentro, que tá fazendo a contratação, eu acho que entra naquilo de perfil de cliente. Aquele não era para ser seu cliente, realmente tá tudo bem. Eu nunca pensei nisso, cara. Não tenho resposta, sinceramente. Legal. Eu nunca pensei, não sei se acontece. Acontece de empresas que já estão contratadas para fazer o serviço e querem terceirizar. Isso acontece com a gente. E aí é perceptível. Ou empresas que vão participar de uma concorrência e querem um preço específico de um serviço que ele não sabe precificar. Isso a gente consegue perceber facilmente. Agora, do cliente final ligar e já está comprado com outra empresa, eu não sei e se nem já estou percebeu falando isso. de comprado no sentido de esquema, de Não, negócio. já Tô falando tá na cabeça dele. Concepção. Não sei. Já aconteceu de, no momento da negociação, em contato com o cliente, tipo, ele falar que já realizou a obra com tal pessoa, que ele também está na concorrência, então automaticamente você sente que ele já está mais pêndulo pro outro lado. Tô curioso para ver sua estratégia. Não, por exemplo, o que a gente pega? O nosso trabalho, dentro do nosso segmento, é um trabalho de consultoria, de proximidade. Então, quando o cliente quer resolver o problema, ele está procurando realmente entender, nem sabe o que está acontecendo. Dificilmente o cliente ele vai saber o que é a patologia das construções, como que se resolve o problema. Ele tem uma trinca, ele tem uma infiltração e ele quer alguém para ajudá-lo. Então, quando quem nos liga, normalmente, é quem decide, ou é o seu assessor, mas dá espaço para a gente entrar em contato com quem decide, com quem toma a decisão, com quem tem real problema. Quando esse alguém faz perguntas abertas e está disposto a ouvir, aí você tenta marcar uma reunião, o pessoal, claro que eu quero uma reunião, o que eu mais quero é expor o meu problema. Quando ela envia fotos, você pede uma foto, ela envia foto, ela começa a demonstrar que ela tem interesse. Você fala, olha, eu não consigo entregar proposta em 2 dias, porque eu vou precisar para alguma, eu consigo em 4, 5 dias. Não, tudo bem, eu te entendo. Esses são algumas nuances que a gente percebe que o cliente está realmente aberto
querendo entender. Não definiu ainda quem vai ser. Exatamente. Agora, tem alguns casos que normalmente liga, não é quem decide, já te apresenta, olha, eu só preciso disso. Um laudo de inspeção de fachada, é para esses itens, você só considera esses itens, coloca prazo, coloca isso e aquilo e me entrega a proposta. Então, mas a gente consegue falar, olha, eu preciso disso e preciso rápido. Você consegue nos 2 dias? É só você colocar isso. Então, assim, já começa a entender que já tá tendencioso. Alguém já resolveu o problema da pessoa. Então, ok. E pode ser válido, tudo certo. Aí nós temos, basicamente, 2 caminhos. 2 estratégias. Acontece, você falando assim, acontece. Com a gente, sim. Ou a gente dificulta o envio da também. proposta, no sentido de que, olha, eu vou precisar de uma visita, eu preciso de uma reunião com tal pessoa, eu só vou conseguir apresentar, entendeu? Ou você pode enviar uma proposta mais simplificada possível. Mais barato possível. Com mais barato possível, mas simplificada no sentido de itens. Entregando menos. E colocando itens exclusos, até porque é real, com dúvidas. Eu preciso entender o que realmente você quer. Você quer uma inspeção de umidade para entrar em contato com a construtora ou para isso? Então eu considero a hipótese menor, sempre as hipóteses, os níveis menores, com bem claro que nós precisamos conversar, entender que isso pode ser ajustado. Porque se o condomínio for querer pegar apenas valor, que nesse caso que às vezes acaba acontecendo, aí você considera que às vezes é um erro. Chega lá e fala, não tem muita informação, então é serviço de 20 mil, põe 40 e manda, se quiser fecha com a gente. Mas aí você tá... endossando o seu concorrente. Numa grande parte. Sim. E aí, de repente, o serviço que era 20, você pôs 40, se o concorrente cobrar 30, ele tinha que vir aqui te dar um abraço. Então, é um mercado. Então, a gente, se não tem informação, eu passo com o mínimo de informação e coloco o que precisa entender com itens exclusos. Sabe assim? Mas você já tem muita informação. Se você tem muita informação, você consegue refinar e deixando claro. Então, são estratégias que a gente pode ter ao longo do caminho, mas sempre mandando a proposta, sempre apresentando seu diferencial, atendendo do melhor jeito possível. Não deixando perder a oportunidade, né? Porque do outro lado nós já vimos isso. A gente faz gerenciamento de contratações de empresas como vocês. E a gente não faz nenhum tipo de acordo, de esquema, nada, zero. Tá tudo ok. Então a gente sabe o que está acontecendo com as coisas. E já tem condomínio que fala, eu tenho mais carinho por essa empresa. O ideal para mim é que essa empresa fosse a contratada, porque a gente já teve histórico com ela e tal. A gente orça com todas. E de repente, no meio do caminho, pela habilidade das outras empresas, começa a mudar. Falando, mas veja bem, mas olha quanto ficou mais barato. Será que? Mas olha como ela entrega mais rápido. Não, mas olha esse atendimento deles. Eles vieram aqui, mas você viu que eles mostraram um protótipo de tal? Mas, entendeu? Então, assim, por mais que não seja... Você perceba que o cliente já tem dono, já é de alguém no sentido, trate aí melhor ainda. Porque pode ser que você consiga reverter, mas tem que ter uma habilidade diferente. Não sei se eu fui claro, se ficou confuso. Não, e a gente faz parecido, né, Matheus? Com essas 2 estratégias que você passou. Uma delas é dificultar o orçamento. A gente fala, nosso orçamento, ele custa, por isso eu preciso dessas informações. Se você não me enviar essas informações, eu não consigo fazer o orçamento. Isso a gente faz às vezes. Tem cliente que não quer passar o laudo, tem cliente que não quer passar as informações necessárias para nossa qualificação. Não quer passar o endereço. Só manda uma mensagem. Vou te mandar uma foto. Ou pede assim, por metro quadrado. Sim. E aí uma estratégia é justamente essa, é falar que corri se eu estiver errado, tá? Porque faz tempo que eu não estou nessa área de vendas. Mas dificultar mesmo o orçamento. E a segunda, que a gente faz também, é mandar o preço mais simples possível. O mais baixo possível para o seu concorrente ter que justificar, e aí ele vem falar com a gente, tinha que considerar isso. Tá bom, não sabia. Aí considera. Porque não passou as informações. Pelo menos ele veio conversar. Se você joga o preço lá no alto, você nem conversa. É verdade. Então a gente está ali. alinhado. Tudo isso é no lead. Sim. É no contato do lead. Contato. E o que eu classifico? Como que chegou, né? Então, assim, normalmente, quando tem uma indicação boa, quando vem, por exemplo, pelo lead através... e você que é profissional, correlato à nossa área, tem um QR Code na tela em algum lugar, seja parceiro, Serpol. Essa é a ideia. Porque quando vier já um lead
já com... Olha, quem me indicou foi a Serpol, trate muito bem. Porque já é um lead que ele ligou para alguém que ele entende que resolve o problema. Ele confia, que ele teoricamente. Confia, porque tem uma história de 40 anos, tem histórico, tem presença. Tem cases. Tem cases, tem tudo. Esse alguém transferiu essa confiança, colocando Exatamente você isso, como um parceiro. E se a pessoa, de novo, pegou o telefone e ligou para outra pessoa, é que ela realmente precisa do nosso trabalho. E ela entendeu que é importante o nosso trabalho. Ela não ligou para a Serpol querendo uma obra. Ela ligou para a Serpol querendo a solução de um problema. A Serpol disse, para solucionar o seu problema, você tem uma etapa a seguir. E ela segue esse caminho da etapa. Né? Normalmente, quando se tem... Outra coisa também, né? Quando é um lead que já tem um cliente, o cliente já tem alguma preferência, normalmente ele nem sabe como chegou com você. Mas como você chegou até nós? Não sei. O telefone apareceu. Alguém do prédio que indicou. Sabe assim, é alguém... Não, olha, foi o Márcio, subsíndico, ele trabalhou com vocês em tal lugar, quem me indicou foi a arquiteta tal. Normalmente, quando tem nome e sobrenome, a indicação foi a Serpol que me indicou. Interessante. Porque, às vezes, até se tiver alguma coisa, as próprias empresas podem, né, fazer esse trabalho de indicar outras empresas. E tudo que a gente está falando, gente, no lead, que é a primeira etapa. Olha que importante, cara. Muito. Só complementando o programa de parceria que a gente tem, se você se cadastrar nesse QR Code... Tá ali, ó. Seja membro. Ali, ó. Se cadastrando nesse QR Gabriel. Code, a gente... Colocou no... O Matheus vai ter uma lista de pessoas cadastradas. A gente dá preferência para pessoas da nossa região, porque é quem a gente mais recebe lead, que a gente faz a propaganda aqui, que é São Paulo, o Grande São Paulo, o estado de São Paulo, né? E o Matheus marca uma reunião, dependendo do dia eu participo, ou o Ricardo, ou só o Matheus, depende da nossa agenda, mas a gente gosta de marcar essa reunião rápido para entender justamente que tipo de cliente que a gente vai passar para o parceiro. E para entender o que o parceiro faz, e o parceiro tem que passar confiança também para a gente indicar. Sim. Não é qualquer um que a gente vai sair indicando. Então, E é uma via de mão dupla. Essa reunião é para se conhecer e para entender, putz, esse parceiro a gente consegue trabalhar ou não, qual que é o perfil, ou, putz, não está no tempo ainda de indicar para essa pessoa, mas vamos chamar aqui para a Depat, vamos chamar para a Serpol. Ser membro da Depat é um diferencial. Por isso que esse podcast, a maioria das pessoas aqui passa, porque já são... Só de estar aqui, a pessoa já tem um diferencial mesmo. Com certeza. Porque ela... Nem porque a Depat oferece conteúdos maravilhosos, também, mas não só por isso. É porque a pessoa está buscando alguma coisa. Ela já Se mostra qualificar. que ela quer algo diferente. Já é um filtro. Já é um filtro. Só de mostrar que ela quer algo diferente já é um filtro. E acredita nos pilares que você sempre passa nas Depat, né? Até porque tanto ouvir, né? Se não Tanto acreditar, ouvir. daqui a pouco não aguento mais. Vou sair fora que eu não aguento mais. Se o Perfeito. cara falar sempre a mesma coisa, né? Se a pessoa já tá pegando o tempo dela, em vez de estar ouvindo uma música, tá ouvindo um podcast, pô, Já é um diferencial. Como que eu faço? Eu preciso melhorar muito a gestão, depois do lead, a gestão do acompanhamento, né? Mas eu tenho aprendido, e eu aprendi com meu pai, que é uma coisa assim, e-mail é igual votar. Você tem que enviar e confirmar. Né? Eu já tive alguns problemas, enviou a proposta. Aí passou uma semana, 2, você fala, pô, o cliente nem me contratou, tava tão afim. Aí, de repente, você encontra do Neida, ou conversa, aí o cliente fala, poxa vida, queria até ter ficado com você, que pena que você não me mandou a proposta. Você fala, como assim não mandei? Eu mandei o e-mail. Mandar o e-mail não significa que a pessoa recebeu o e-mail. E isso vale até para na hora das indicações, que eu identifiquei uma dor quando a gente começou a fazer esse processo de indicar, receber, que muitas vezes quando a gente indicava alguns parceiros, né, a gente indica normalmente 3 a 4 parceiros, quando eu ia entrar em contato ou com um parceiro ou com um cliente, ele não entrou em contato ou não deu continuidade. Então, para não ter essa falha de comunicação, a gente informa o cliente, ó, tenho esses parceiros, eles são especializados nisso, conscientiza ele, fala qual que é a dor, como ele tem que resolver e também avisa o parceiro que a gente está indicando aquele lead e manda o contato de ambos para os dois. Então, se o cliente não mandar mensagem, o parceiro vai mandar mensagem. Então, aquele cliente, no final, ele sempre vai ser atendido e sempre vai ser Muito bom. resolvido o problema dele. Então, como é que funciona aqui no escritório? FSL, de inspeção, diagnóstico, consultoria, acompanhamento técnico, assessoria técnica condominial, FSL, oferecimento.
O cliente entra em contato, a gente tem, né, a gestão do lead, se torna uma oportunidade, aqui no nosso caso, nós trabalhamos na patologia com a anamnese. Tá contratado. A primeira coisa que a gente faz é a anamnese, que é entender, analisar todo o caso para conseguir direcionar o diagnóstico. O que a gente estipulou? Que esse primeiro contato, esse lead, já faz parte da anamnese. Eu preciso até colocar isso em fluxograma. Mas se eu tenho 5 etapas do meu processo de consultoria, a etapa 1, o cliente já recebe gratuita. Sim. Porque ele recebe a etapa da anamnese e vai receber um plano de inspeção. Esse plano de inspeção é o como eu posso resolver o problema dele. Esse plano de inspeção é a minha proposta. Porque vai lá estar lá o ensaio, a gente vê se ele tem condições de pagar um ensaio de percussão completo, ou se precisa naquele momento, se é alguma coisa judicial, qual é o ensaio que precisa. Então, eu aprendi que aqui já é um trabalho. Então, o que nós dizemos? Você entrou em contato com a gente, já começou a consultoria. Só que agora, se vamos continuar do 1 para o 2, vai depender se você for assinar o contrato. Se não, o 1 já é teu. Você pode usar esse plano, por isso que a gente não consegue enviar a proposta a rodo. A gente tem que entender melhor. Se o cliente não quer passar... As informações. E isso tem a ver com a segunda etapa do atendimento do lead, da visita, da proposta, ou terceira, quarta etapa, não sei, que é o acompanhamento da proposta que você enviou. Porque a partir do momento que você enviou uma proposta, já custou. Já. Você já deu Você aqui, já ó. mobilizou até a obra, você já visitou, você já gastou tempo de escritório. Eu já aprendi um compondo. monte aqui nessa mesa de... Meu, se essa mesa aqui, cara... Fala. Essa mesa aqui, ela sabe mais de vendas, de patologia, só não sabe mais de patologia que meu cachorro. Porque todas as lives da pandemia, tudo que eu faço em casa, ele fica no meu pé. Então é o cão, é o dog patológico. Ele coloca ele pra fazer inspeção. Uma. Daqui a pouco a mesa passa, porque o cachorro não tá aqui. Não, é verdade. Então, a mesa já... Só que a mesa tá falando de vendas, empreendedorismo. O dog vai trabalhar pra mesa. Sim. Esse é o plano. Enfim. Então, aqui nós tivemos os amigos Jussiel falando sobre, nessa fase, de conseguir as recomendações, as indicações. Então, essa fase aqui. Mas é que eu faço. Enviou a proposta. Aí a gente tem lá o nosso fluxo, né? Primeiro o follow-up inicial. Recebeu a proposta? Se recebeu... Primeiro follow-up é esse. Primeiro follow-up, imediato. Ter a consciência que recebeu a proposta. Aí você muda de coluna. Boa. Aí eu coloco um follow-up de aproximadamente... Eu tô perguntando aqui para ver se tá adequado. Entendeu a proposta? Se tem entendeu e tal. Aí a pessoa fala, vou analisar. Sempre Aí o assim. que eu peço para nossa equipe? Não responder assim, não. Então tudo bem, você analisa, se tiver uma dúvida você me retorna. Não. Eu orientei assim, olha, eu posso entrar em contato contigo em uma semana? Você acha que em 10 dias vai ser tempo para eu entrar em contato contigo? Então assim, em 8 dias, semana que vem, depois do feriado, no dia 12, eu entro em contato contigo pra gente verificar se tá tudo ok. A pessoa ali, ela vai acabar falando sim. Já tá você muda. avisada. O segundo follow-up, então, é de 7 a 10 dias. Só antes, eu gosto. Vontade, é controverso, mano, tá? Mas eu gosto de fazer essa pergunta aberta. Quanto tempo será que você demora para analisar a proposta? Sim. Porque aí o prazo que ele vai te passar, na nossa cultura aqui do Brasil, é sempre antes do que, na verdade, ele consegue. O cara vai se forçar a ler antes. Porque você fala, daqui 10 dias posso ligar? Tá muito tranquilo 10 dias para ele ler a proposta. E se ele falar assim, quanto tempo? Ele falar uns 4 dias, aí você liga naquele tempo. Interessante. Ou ele fala, 10 dias, será que você não consegue antes? Porque é algo importante, acho que... Perfeito, faz sentido. Se ele falar um tempo muito longo, você tenta puxar para baixo. Se ele falar um tempo curto, você já aproveita e vai na dele. 4 dias, tá bom, então no 5º dia eu te ligo, tudo bem? Entendi. Então vamos mudar, hein? Freitas, já anota aí. Então não é uma questão assim, então não deixar para o cliente te ligar. Você que entra em contato, mas você pergunta aberto, ele vai responder não sabendo. Se o cliente estiver assistindo agora, ele vai saber. Mas enfim... E aí você entra em contato. Entrou em contato, normalmente aqui ele vai dizer se tem algum problema ou não, se tem alguma coisa ou não, ou às vezes vai falar, olha, agora vai passar por uma assembleia, agora passei para frente e tal. Estamos avaliando, enfim. Normalmente eu coloco aí um follow-up de pelo menos 30 dias como expectativa pós essa segunda, e aí também negociado, enfim. É legal em toda ligação deixar um prazo de quando você vai ligar. E isso passando, né? Sim. Aí depois de 30 dias você entra em contato, olha, por exemplo agora,
só vai entrar agora pro ano que vem, porque vai ter uma assembleia em janeiro. Fala, tudo bem, então em fevereiro eu entro em contato contigo. E aí você vai rodando, é isso? Perfeito. Tô certo. Perfeito. Tem que ter uma agenda muito bem... A gente usa aqueles aplicativos, Sim. né? Que aí você já coloca a data ali na hora, Trello. no momento. Eu uso Trello, mas eu uso a Asana. Eu acabei me Sim. acostumando mais com a Asana. Então fica lá. No dia XPTO, vai apitar para você e você esquece o assunto. Agora, tem algum momento que a gente esquece, dá como perdida? Claro, se o cliente falar, contratei outra empresa, você dá como perdida aquele contrato, mas você pode continuar ainda fazendo a gestão daquele cliente. Mas se começa a deixar muito tempo no esquecimento, tem algum momento que você não gasta mais energia? A gente tem hoje a gente tem um prazo de fluxos de contato, né, de pontos de contato. Primeiro a gente tem que entender qual que é a nossa janela de tempo até fechar uma obra. Hoje, a Serpol, para fechar uma obra de execução, a gente tem uma média de envio de proposta, realização de visita, todo esse processo até o cliente fazer uma assembleia e fechar o contrato de mais ou menos 4 meses, né? Isso é uma luta de sempre tentar abaixar esse time. E dentro de diagnóstico, de laudo, que eu venho percebendo desde quando a gente começou a fazer um acompanhamento mais profundo com esses parceiros, que também é dentro dessa média de 60 dias para a realização de um laudo. Do lead ao contrato. Então, você sabendo dessa informação, que um cliente ele demora 3 a 4 meses para fechar uma obra, você tem que criar pontos de contato estratégicos e não fazer naquele período. E se dentro daquele período você fazendo contato e viu que realmente não vai gerar negócio, o que a gente faz é como a gente tem um CRM, e recomendo todas as empresas que ter um CRM para fazer esse fluxo de cliente, ele entra dentro de uma cadência de e-mail, que entra naquela parte de nutrição, que ele vai receber e-mail da Serpol de cases que a gente presta, ele vai receber e-mail da Serpol de vídeos que a gente está fazendo exatamente agora. Que é o marketing de conteúdo. Exatamente. Você continua alimentando. A gente continua alimentando esse lead de forma automática. Para ele nunca esquecer da Serpol, porque ele sempre vai estar... Já que ele caiu no meu papinho. Já que ele fez a gente trabalhar de graça, o mínimo é receber a nossa injeção de saco, né? Injeção de saco entre aspas, né? A gente tenta gerar um conteúdo. Mas e gerando conteúdo, você viu que a revista e tal. Nossa, eu mesmo, esse final de semana eu tava no shopping, eu passei, acho que na CA, não cheguei a comprar nada. Comprei nada, literalmente nada. E quando eu fui pra casa, fui olhar minha casa de e-mail, já tinha e-mail da C&A ofertando, falando promoções, falando da cultura deles e tal. Pra não ser chato. Esse cai muito nesse... Esse vai ser sempre o ponto, né? Mas é uma linha tênue de sintonia fina. Mas o ponto de quando você percebe que não vai o cliente, você percebe que ele tá te enrolando, eu acho que a gente sempre fala de ser aberto. Cara, tô percebendo que talvez você fechou com outra empresa, não tem problema nenhum, mas se você falar para mim que você não vai fechar comigo, isso me ajuda. Porque eu vou tirar você do meu funil e eu não vou mais gastar o meu tempo. E além disso, eu vou perguntar para você o que fez você fechar com outra empresa ou o que fez você não contratar com a gente. Faz também. Para eu melhorar meu processo. Então, se você falar isso para mim, eu não vou ficar magoado, você vai me ajudar. Então, você agir abertamente com o cliente dessa forma, você destrava ele, porque é chato, né? Para nós seres humanos falar, não gostei de você, não vou te contratar. É verdade. Às vezes o cliente não faz porque ele fica até acanhado, envergonhado de ter se dedicado tanto e agora simplesmente ele prefere não entrar nessa briga. Por outro lado, também às vezes ele esquece. E vamos pegar nós mesmos. Às vezes a gente, durante o processo de obra, se orçou com 4 empresas de fornecedor de material, você não deu feedback para todas. Você não deu feedback para todas. Exatamente. Mas se alguém te ligar, você vai falar com carinho. Mas, na verdade, devia ter um compromisso universal, de vai aparecer em todos os canais, parar os streams. É o seguinte, vamos fazer um contrato universal? Você pode pedir orçamento. Só que é estabelecido um retorno da negativa e pelo menos 3 pontos do porquê não, motivo e tal. Não, jogo limpo, aberto, ninguém fica chateado ou magoado, contato universal. Mas se você normalizar isso na conversa com o cliente, fala, cara, eu para cada 10 orçamentos que eu mando, eu fecho menos do que 1. Então, se você falar para mim que não vai fechar comigo, não tem problema nenhum. Só que me ajuda muito
se você me der um feedback, me falar o porquê, onde eu tô errando, para nos próximos eu acertar cada vez mais. Vocês acham que pode ter clareza nesse lead? Por exemplo, olá, tudo bem? Oi, eu sou o síndico, eu gostaria de uma inspeção de fachadas, assim, acessado. Ótimo, vou apresentar o nosso método aqui, a gente começa com a anamnese, nós vamos te entender, vamos passar um plano de inspeção, você fica à vontade, até a gente passa para passar esse plano de inspeção para outros escritórios, a gente tem feito com base na nossa experiência e tal, nós vamos conceder para você até todo o processo de orçamentação, que você precisar de apoio pode contar com a gente. Eu só preciso de uma contrapartida, vamos combinar? Vamos, o que seria? Ao final, se por acaso não for a empresa escolhida, nós não formos, eu gostaria com muito carinho que você me dissesse pontos que eu podia ter melhorado, o motivo, se foi preço, se não foi, algo do tipo. Então, essa conversa que a gente está tendo hoje, que eu posso te atender, se ao final, tendo ou não, se for positivo, nós vamos fechar um contrato. Se não formos fechar um contrato, se você pode me passar esse retorno. Pensei agora aqui. Talvez uma conversa dessa dentro da gestão ali de lead, da oportunidade até mais, possa já criar um vínculo. Não sei se isso faz sentido. Eu acho que é legal, mas eu acho que o time não... Não é aquele. Eu não falaria na hora da contratação, porque você já vai com um discurso pé de falando perdedor. aqui de perdedor. Faz Eu ia sentido. trazer esse ponto. Talvez depois que você percebe que o cara já tá meio assim, Aí você entra abre o jogo, nessa. cara, fiz tudo isso pra você, Poxa vida. de graça. Porque parece que Não você tem já problema tá se nenhum. colocando como você não fosse ganhar concorrência, né? Entendi. Só Mas gostaria- é aquela linha, né? Pô, de 10 eu não fecho, só fecho um. A gente já tá na 20ª ligação. Toda ligação você fala isso pra mim. E, cara, você falar que não fechou comigo, fechou com outro, Faz pra mim sentido. não tem problema nenhum. Só que eu gostaria... ideia, Você me gente. ajuda se você falar onde que eu tô errando, por que você fechou com outra empresa. Tá. Sabe o que é tríade? Eu não falei uma tríade na Aí, ó. gravação. Começou. A tríade de objeções de não Não. fechar negócio, Vai lá, Matheus, qual é a tríade? perfil, preço, pessoa, sempre. Os 3P. Calma aí, Matheus. 3P, Calma aí, calma aí. os 3P, pô. Vamos lá. Mas se apruma, João. Faz aí Vamos um lá, corte. pessoal. As 3 principais objeções, a tríade de objeções de venda, perfil, preço e pessoa. É sempre isso. A Tríade. grande maioria. Muito bom. Os 3 Deus. Ps. Ó. Agora é o seguinte. O que eu tento aprender para tentar simbolizar e simplificar o nosso processo de vendas. E a gente traz isso para a Depat no Empreenda-se. Grande abraço para o Léo e para a galera aí que a Depat ela é educação, networking e empreendedorismo. E entra muito nessa área. Qualquer coisa que nós vamos falar de empreendedorismo, sempre vai vir captação de negócio, captação. E sempre vai vir como vendo. E principalmente, como eu vendo no início. Todo mundo tem essa preocupação no início. E aí eu consegui organizar em 3 elementos. A tríade do nosso processo aí comercial de vendas, tá? É a bússola, o imã e o bumerangue. Primeiro, a bússola. Simboliza nós planejarmos, colocarmos rota, direção, o que queremos, o perfil do nosso cliente, o perfil da empresa, do escritório, quais tipos de negócio, qual que é o ticket, quem são os parceiros, como nós vamos nos apresentar, a construção da marca, o cardápio, qual que é a postura que você vai ter, você se organiza. Feito isso, o segundo é o imã, que eu gosto do sistema de captação tipo imã. O que é um imã? Ele atrai. Dentro, se a gente for trazer para um jardim, eu prefiro ser a flor do que a abelha. O Léo que falou isso lá no Expat de Salvador. Entendeu? Então, assim, o imã, ele atrai. Ele cria uma forma De vínculo. de vínculo, de bússola, ele se organiza de forma que os clientes vão até ele. Ver uma palestra que você fez, ver uma placa sua, ver um vídeo seu na um internet. vídeo seu. Você não faz uma propaganda, tipo, contrate a Serpol. Você faz uma propaganda. Essa é a Serpol. Excelência, qualidade, compromisso concreto com você. Olha as obras que nós fazemos, as soluções que nós demos. Aquele cliente fala, poxa, interessante, eu tenho um problema igual. Então, ele se atrai até você. Isso é o tipo da captação. Como nós nos tornamos interessantes a ponto de sermos atraídos, o cliente se atrai até nós. E o terceiro, atraiu, captou. Lead, oportunidade. E o terceiro elemento, bumerangue. É o preparo da proposta e o envio. Nós temos que enviar a proposta não como aqueles disquinhos que só vai. É o bumerangue. Proposta enviada, ela tem que voltar.
Claro que nós queremos a proposta fechada, mas mesmo que não seja fechada, que ela volte com uma negativa e se melhor ainda com uma negativa clara, dizendo foi por isso, por isso e por isso. Então toda proposta enviada tem que ser enviada de um jeito que ela volte para você com um retorno real, ou de contratação, Perfeito. ou com alguma forma. Então eu fico sempre nesses 3 elementos. A gente na Serpol investe na faixa de R$2.000 por proposta que a gente envia, certo? Certo. Cara, uma negativa clara vale R$2.000. Boa. Faz sentido. Entendeu? Então, você deixar essa negativa pra lá, você tá jogando R$2.000 no lixo. É esse o valor de você ter a informação do seu lado. E essa informação vai gerar venda no futuro. Ela tem valor. E às vezes as pessoas não procuram essa informação da negativa, que é tão valiosa, porque nós vamos receber mais nãos do que sims. Ou tem algum histórico, alguma empresa, alguém que recebe mais sims do que não? Acho que não tem, né? É impossível. Não é impossível, mas... A cada 10 acredito que não. propostas, eu sempre fecho mais propostas do que eu recebo não. Se a pessoa chegou nesse nível, tá precisando ir atrás de mais gente. É verdade. Tá precisando fomentar outro Tá indo atrás canal. de pouca pessoa. Faz Exato. sentido, Tá faz só, sentido. tá só pegando quem já quer muito. Faz sentido. Tá podendo crescer. Tá precisando prospectar mais. Tá precisando prospectar. Então, bom, se a gente vai receber mais nãos do que sim, não temos que ter receios dos sims. Perfeito. Dos nãos, né? Eu Perdão. sempre falo que eu acredito em 3 pilares fundamentais aí, ó. para ser um vendedor. Caramba, 3 pilares que agora eu... começou o podcast, Agora gente. começou. Que eu acredito muito que é fundamental para você escalar um negócio, para você ter um bom desenvolvimento num segmento comercial, numa área comercial. Primeiro pilar, você tem que ser uma pessoa que tem fome, ambição, você tem que ser uma pessoa ambiciosa. E quando eu falo de ambição, as pessoas confundem muito com ganância. Ambição é a pessoa que ela está disposta a fazer o que for necessário, usar qualquer tipo de ferramenta. É aquela sensação que vai te dar um gás a mais para você chegar na sua casa e fazer uma live depois de ter trabalhado o dia inteiro. Que vai fazer você pegar um final de semana que você podia ir num parque e gerar conteúdo e postar history e dar um jeito de prospectar mais clientes. Então, eu acho que o primeiro pilar para você se tornar um bom vendedor e gerar bom negócio é ser uma pessoa ambiciosa e ter fome de crescimento. Segundo pilar, que é isso que vocês estavam falando, que é ter conhecimento técnico. Você fazer os cursos da DEPAT, você se adaptar ao mercado, você entender o seu produto, você entender seu serviço, para você poder se diferenciar para o seu cliente final. Porque hoje a gente tem diversos players enormes em todos os segmentos. Quase todo mundo já inventou alguma coisa. É muito impossível você criar uma versão 2.0 de alguma coisa. Então você tem que encontrar métodos de você se diferenciar no mercado, né? Eu acho que o último, que é exatamente isso que vocês estavam falando, que é o mais importante. O terceiro ponto, que é gestão emocional, cara. Que é você, exatamente isso. A gente que está em vendas, a gente está lidando muito mais com a rejeição. E o ser humano, ele não está acostumado a lidar com a rejeição. Com a pessoa, você lidar com o cliente ser ignorante com você, você ligar para um cliente, você pedir uma devolutiva, ele não te dá uma devolutiva do que aconteceu, e você precisando daquele orçamento para fechar sua meta no final do mês. Então, você ter essa gestão de cabeça e não trazer o não como uma coisa negativa e ir para o próximo, eu acho que é o principal, que muitas pessoas acabam saindo desse mercado por conta disso. De tanto não, de um mês as coisas dão muito certo e no segundo mês as coisas não acontecerem. Isso é o que mais acontece no ambiente comercial. E você saber lidar com essas suas frustrações, suas expectativas, porque você lida muito com expectativa. Vou fechar esse negócio, vou ganhar esse dinheiro, vou ganhar esse comissionamento. Se eu fechar tudo que eu se eu mandei fechar aqui... isso já era, mano. Tô feito. E acaba as coisas não acontecendo da forma que você espera, você se frustra demais. Então você E você não vai nem atrás da negativa, às vezes com receio do que você vai receber de não, né? Ou de como que você vai ser tratado. Só que o não tem dinheiro no não. O não vale dinheiro, meus Exato. amigos. Você vai fechar... não vendi nada, então vou evitar perdas futuras. Vamos ouvir os nãos aqui. Gostei. Esse foi Matheus Marques, senhoras e senhores. 22 anos, a base vem forte. Bora. Gostou? Gostei demais. E comunidade que assiste o Felipe, assiste esse podcast, se cadastram no QR Code, seja um parceiro Serpol e vamos cada vez agregar mais aí pro mercado. Tchau pra galera. Bye, bye, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês. E é isso. Bora bater a meta, que hoje é dia 29, última sexta do Dia mês. de fechar a meta, hein? Episódio trimestre. 30, senhoras e senhores. Gratidão. Vamos que vamos. Bora vender.